Olá, garotada do 7º ano da S5 15 de junho. Eu sou a professora Márcia Regina, da disciplina de História. Hoje nós vamos estudar sobre as grandes navegações. Então, o mundo conhecido até o século XV. Então, para compreender o que foram essas navegações ou expansão marítima europeia, nós vamos fazer um exercício aqui mental. Imagina um mundo sem telefone, sem internet, sem televisão, ou qualquer forma de comunicação entre as pessoas, principalmente que conhecemos. Hoje nós podemos usar o nosso próprio celular e conversar com a pessoa nos Estados Unidos, na Holanda, na França, ali em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, isso é muito fácil, mas aqui no século XV não funcionava dessa forma. Vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo, o que passaram a conhecer com a expansão marítima. O que é também a expansão marítima? Expansão é avanço, é ida, né, marítimo no mar, né? Então, uma expansão é a saída para o mar. Como os europeus enxergavam o mundo? Então, esse globo que nós temos, esses mapas que nós temos, o mapa mundi, que é aquela fórmula circular, né? Não era bem assim, eles enxergavam o mundo dessa forma. Esse aqui é um mapa de 1489. Né? Então, o mundo, os continentes, eles eram vistos assim. Esse é um mapa desse período. Esse era o mundo conhecido pelos europeus do século XV. Então, nesse mapa aqui não existia América, né? Só existia Europa, a parte do continente africano. Esse mapa corresponde aos mapas que conhecemos hoje, como eu expliquei para vocês. Não. O que era diferente nesse mapa? Como eu falei para vocês, é totalmente diferente, por causa que nem todos os continentes estão ali. Quais as regiões os europeus da época desconheciam? Quais conheciam mais detalhadamente? Eu falei para vocês, eles conheciam mais a parte da Europa e do continente africano e não conheciam a América ainda. Como você pode ter notado, o mundo conhecido pelos europeus resumia-se à sua vizinhança. A Europa, a África, como eu falei para vocês, e a Ásia, que ficavam tudo ali próximo de Portugal e da Espanha, que eram as principais potências do mundo na época. Conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado. Eles não tinham internet, eles não andavam de avião, de trem, né, de ônibus. Então, os meios de transporte eram marítimos, principalmente para Portugal, né, que é um país rodeado pelo mar, vamos dizer assim, uma linguagem mais fácil. E aí eles não tinham muito conhecimento. O que eles tinham vinha dos gregos, os mapas, e de Roma. Por quê? Porque tinham muitos comerciantes que viajavam pela Grécia e pela Roma e iam desenhando, iam fazendo relatos e mostravam esses mapas. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente e a pouca informação que chegava era baseada em quê? No relato dos viajantes, de forma imprecisa e repleta de elementos fantásticos. Eles exageravam demais em suas anotações. O livro do viajante Marco Polo, Nascido em Veneza, é o exemplo dessa fonte de informação. Ele relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China, as riquezas, as características dos costumes dos povos com quem teve contato. Então aqui ele mostra aqui essa imagem, né, de Marco Polo em uma das suas viagens, e ele carregava o seu navio com as novidades do Oriente. Aqui são só imagens ilustrativas do livro dele. Na época, acreditava-se que a Terra era o quê? Plana, igual um prato, assim. E que os navios, quando chegavam, né, ao fim do mundo, caíam num abismo sem fim. Ou seja, eles iam, vindo. Chegavam bem aqui no meio, eles afundavam.
Lógico que era pelas tempestades, né, os naufrágios, mas como eu falei para vocês, os viajantes eles exageravam em seus relatos, então eles diziam isso, que os navios e caíam num abismo sem fim. O Oceano Atlântico era conhecido como um mar tenebroso, pavoroso, né? Com temperatura escaldante, povoada por monstros e perigos. Aí a gente vê aqui uma imagem, né, de um monstro marinho do século XV. Ele aqui tragando os marinheiros, os barcos. E ali também nós vemos uma nau, né, um navio, com um monstro marinho carregando, levando esse navio. Então são ilustrações do Oceano Atlântico, como um mar pavoroso ou tenebroso. Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus encaravam de forma destemida e otimista nos mares estava a oportunidade de encontrar um novo mundo, uma nova terra, novas riquezas, investigar a aventura por busca de uma vida melhor. É tanto que eles colocam aqui essa frase de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, para eles, se viver sem navegar não era vida, eles tinham que navegar. Então, por isso esse poema. Então, eles começam a ir em busca de novos caminhos. Olha só, no século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível, mas os europeus começaram a se lançar nele em busca de novas rotas marítimas, que os levassem a novas possibilidades e as riquezas do Oriente relatadas pelos viajantes. Então, eles desbravaram o Atlântico, foi uma alternativa encontrada pelos portugueses e os espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas por onde eram trazidas as riquezas do Oriente eram controladas por mercadoreados e comerciantes de Gênova e Veneza. Então aqui, se você observar aqui essas linhas aqui, a azul e a vermelha, eram o centro onde circulavam as principais mercadorias do mundo, que eram que saíam ou que entravam de Veneza e Gênova. Então esses dois locais, eles comandavam a circulação de todo o comércio mundial. E aí os portugueses, vendo isso, e os espanhóis, eles não concordavam com esse tipo de comércio. Então, nessa época, as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais. Passava-se muitos meses viajando, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Porque para se fazer uma viagem dessa, os navios tinham que ter todo um preparo, não era só ter uma boa embarcação, mas os marinheiros, a questão da alimentação, quantos dias, então era muito complicado. Com barcos movidos a remo, a vela, a sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada, com pouca variedade e geralmente não tinha boa qualidade. Lógico, não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Então essas comidas elas iam com o tempo se estragando mesmo. Esse quadro colaborava para o surgimento de várias doenças, porque também, como não tinha banheiro, não tinha uma alimentação adequada, e essa questão da viagem longa, esses marinheiros começaram a passar mal e a ficar doentes. Mas o que fazia esse risco valer a pena? Primeiro, que riqueza era essa? Era ouro? Era prata? Era pedra preciosa? Olha, gente, a resposta vai surpreender você. Não era só o ouro, não era só a prata, eram as especiarias do Oriente, riquezas minerais. Você sabe que especiarias eram essas? Vou dizer algumas para vocês. Uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos com forte aroma, cravo, canela, noz moscada, gengibre, sândalo, entre outros. Então, essas especiarias valiam também a preço de ouro. Por quê? Porque elas não eram só usadas na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e medicamentos. Olha só, como não existia a questão da geladeira, do freezer,
para manter os alimentos conservados. Então eles usavam alguma dessas especiarias, principalmente o cravo, né, o gengibre, a canela, para manter esses alimentos mais saudáveis e resistentes por mais tempo. E também para os medicamentos, né, para as comidas. Então nem em todos os locais da Europa existiam essas especiarias. Então eles precisavam fazer o quê? E irem buscar em outras rotas marítimas. Por isso, gente, essas viagens elas eram caríssimas. E quando eles traziam esses produtos, comerciantes de Veneza e Gênova, eles cobravam um preço absurdo por cada coisa. Né? Hoje a gente compra a pimenta do reino, cravo, canela, né? Um preço até barato. Mas nessa época, tem produtos aí, tipo cravo, pesavam a peso de ouro mesmo o valor. Então aqui alguns das especiarias, como a canela, né, o cravo, a pimenta, e nós vemos aqui um dos é o cravo, né? Ele vinha lá das Ilhas Moluscas, da Indonésia. O botão da flor seca é usado como especiaria desde a antiguidade para aromatizar alimentos e para fins medicinais. Na China, o cravo era usado não só como tempero, mas também como antisséptico bucal. Para conservar o imperador, o visitante tinha que mascar cravo. Li errado. Para conversar com o imperador, o visitante tinha que mascar cravo para prevenir o mau hábito. No início do século XVI, 1 quilo de cravo custava 7 gramas de ouro. Né? Hoje deve custar entre os 2, 3 reais, 4. Nessa época custava 7 gramas de ouro. Você imagina o preço do cravo. E a canela. Né? Agora com esse pessoal aí fazendo dieta aí, canela é um pouco pesada. Um saquinho assim com duas assim de madeira assim é 3, 4 reais. Hoje, né? Mas nessa época aqui também, valia 10 gramas de ouro. Vamos ler aqui para você entender. A caneleira é nativa do Sri Lanka, no sul da Ásia. Na medicina é utilizada para curar resfriados. A canela é mencionada por outros autores clássicos, como Heródoto, que é o pai da história, e aparece inclusive na Bíblia, no livro de Êxodo e Provérbios. No início do século XVI, era trazida por navegadores portugueses, diretamente do Ceilão, que é a atual Sri Lanka. A partir de 1638, a Companhia das Índias Orientais, empresa holandesa, se apropriou das rotas de comércio portuguesa. Então, como eu falei para vocês, 1 quilo de canela custava 10 gramas de ouro. A noz moscada. Desde a antiguidade até o século XIX, o único lugar onde a noz moscada era encontrada era a Ilha Banda, nas Molucas, Indonésia. Era vendido por mercadores árabes à República de Veneza, que então revendia a preço altíssimo. Em 1511, o português Afonso de Albuquerque, em nome do rei de Portugal, conquistou Malaca, o centro de comércio asiático. Em 1512, seus exploradores acabaram chegando a Banda, de onde encheram os navios de noz moscada e cravinho. Ou seja, abarrotaram seus navios e venderam a preços exorbitantes para aquelas pessoas que não saíam de seus navios para ele comprar, porque o monopólio era de Gênova e Veneza. O gengibre, que nós usamos muito hoje aí nos chás, nos sucos detox, né? Então, o gengibre possui um sabor picante, originário da ilha de Java, Índia e China, no Brasil. A introdução do gengibre é associada às invasões holandesas na região a partir de 1625, em Pernambuco. Maurício de Nassau trouxe ao Brasil o botânico Pison, que associou o gengibre ao Brasil, registrando que era cultivado tanto no país quanto na Ásia. Isso porque a planta era encontrada em estado silvestre. O caule subterrâneo do gengibre é utilizado desde a antiguidade, tanto na culinária como na medicina. Pimenta do reino. Todo mundo conhece muito bem a pimenta do reino. Conhecida como pimenta da Índia, é uma planta trepadeira originária da Índia. Seus grãos são secos e moídos e seu sabor picante.
deriva da substância conhecida como piperina. Ao longo de sua história, foi sempre um produto considerado valioso. Em Roma, a pimenta chegou a ser empregada em certas ocasiões como dinheiro, moeda. O valor da pimenta era tão alto que algumas fontes citam que Alarico I, o visigodo, exigiu dos romanos pagamento em ouro, prata e pimenta. No fim da Idade Média, o comércio da pimenta do reino era muito intenso no subcontinente indiano, de onde era trazido mercadores muçulmanos. O quintal de grãos de pimenta, 60 quilos, chegou a valer na época da expansão marítima 52 gramas de ouro. Fatores que contribuíram para a expansão marítima portuguesa. Primeiro, posição geográfica do país. Por que Portugal saiu na frente? Posição geográfica do país. Fica rodeado por mar, né, como eu falei para você, extremamente favorável às navegações, já que Portugal, banhado pelas águas do Atlântico, era o reino mais ocidental da Europa. Então, a sua localização era perfeita para viagens. A existência de um poder centralizado de um Estado unificado, sem dimensões internas, longa experiência de pescadores e marinheiros visitando a costa do Atlântico, uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, ou seja, os comerciantes se juntaram com o rei e juntos começaram a investir, né, nesse comércio. Por quê? Porque o lucro, gente, era tão alto para Gênova e Veneza, que eles disseram assim, gente, não dá mais para depender de Gênova e Veneza. Vamos também partir em busca de novos mercados, novos especialistas, novas matérias-primas. Fatores da expansão marítima. Conquista de Constantinopla, ou seja, quando eles saíram para buscar novas terras, novas especiarias, eles começam a conquistar também alguns territórios. Então vamos lá. Conquistaram Constantinopla em 1453, viu as necessidades também de novos mercados, a falta de metais preciosos, né, interesse dos Estados nacionais. A igreja se alia com o rei e propaga a fé cristã, né? Progresso tecnológico. Por que vai haver progresso tecnológico? Porque Portugal começou, como é que a gente pode dizer assim, se aperfeiçoar nas novas técnicas para que não, quando houvesse tempestades violentas, as embarcações suportassem, né? Não fossem destruídas. E aí eles começam a ter alguns fatores a seu favor: posição geográfica, ausência de guerra. Portugal não estava em guerra, teve avanço tecnológico, como eu falei para vocês. Eles montaram a escola de Sagres. Nessa escola de Sagres eles começam a estudar para fazer essas viagens marítimas. Aí vai entrar os cartógrafos, geógrafos, né? Muitas pessoas, os físicos e tal, para estudarem essas viagens marítimas, tudo organizado para poder saírem em busca de novas terras. A aliança do rei com a burguesia, como eu falei, a aliança com a igreja e nobreza territorial e a precoce centralização política. Esses são alguns dos fatores por que Portugal saiu na frente. Escola de Sagres, como eu falei para vocês. Centro de Estudos Náuticos, fundado pelo infante Dom Henrique, o qual manteve a sua morte em 1460, o monopólio régio do ultramar. O príncipe perfeito, Dom João II, continuou o aperfeiçoamento dos estudos náuticos com o auxílio da sua provável junta de cartógrafos, que teria elaborado em detalhe o plano de pesquisa do caminho marítimo para as Índias. Então eles desejavam chegar às Índias, então eles começam a inovar em suas técnicas náuticas. A expansão portuguesa obrigou, né, a evolução bastante rápida da ciência náutica, uma vez que se tornou necessário superar novos obstáculos. Ou seja, para que esses navios não naufragassem, surge a caravela, né, para substituir a nau, porque a caravela era uma embarcação mais rápida. O desenvolvimento da navegação astronômica com novos instrumentos de técnica de navegação, os progressos da cartografia permitiram que os portugueses se aventurassem por mares nunca navegados, nem pelos genoveses
nem pelos e sobre os italianos também. Aí nós vamos ver aqui o astrolabe, né? O que era o astrolabe? Era um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros, acima do horizonte, e para determinar a posição dos astros no céu, tendo sido usado durante muito tempo como instrumento para navegação marítima. Aí a gente começa já a ver o aperfeiçoamento de novas técnicas para essas viagens. O quadrante aqui, ó, tinha a forma de um quarto de círculo graduado de 0 a 90 graus e um fio plano no centro. Tinha duas píndulas com orifício, por onde se fazia pontaria estrela polar. Esse instrumento permitia determinar a distância dos pontos de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava, cujo cálculo se baseava na altura desse astro. Nós vemos aqui a bússola. Foi provavelmente o instrumento de navegação e orientação mais usado durante o descobrimento. Hoje nós usamos agora, mais fácil para a gente se localizar em qualquer lugar, que é o nosso GPS, né? Mas nessa época aqui a bússola foi de fundamental importância para as navegações, para o descobrimento. Era uma pequena caixa de madeira composta por agulha magnetizada colocada no plano horizontal, aqui, ó, que aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do norte magnética da Terra, indicando sempre o norte. Aí nós temos a balestilha, que é um instrumento que supõe ter sido inventado pelos portugueses, extremamente simples, sendo constituído por uma vara de madeira de seção quadrada e tendo cerca de 80 centímetros de comprimento. A sua função era medir a altura em graus, que une o horizonte ao astro. Dessa forma, determinar os azimuths antes e depois da sua passagem meridiana. A caravela, como eu tinha falado para vocês, foi uma embarcação criada pelos portugueses e usada durante a época do descobrimento, no século XV e XVI. Era uma embarcação bem rápida, de fácil manobra, capaz de bolinar em caso de necessidade, podia ser movida a remos, cerca de 25 metros de comprimento, 7 metros de boca, 3 metros de calado, deslocava cerca de 50 toneladas. Tinha 2 a 3 machos com vés único e polpa sobrelevada. As velas latinas triangulares permitiam bolinar navegar um zigue-zague contra o vento. Nau é uma denominação genérica dada a navios de grande porte até o século XV, usada em viagens de grande percurso. Durante a época dos descobrimentos, houve evolução dos tipos de navio utilizado. Ali você pode dar uma olhada, de grande porte, como os castelos de proa, de polpa, com 2, 3 ou 4 mastros, e com 2 ou 3 ordens de velas sobrepostas. As naus eram imponentes de armação arredondada, chegando a ter 600 toneladas no largo da Carreira da Índia. Aí nós vemos aqui o mapa portulano, né, latim portus, uma antiga carta náutica europeia datada do século XIII, posterior a esses mapas primitivos, que eu tinha mostrado para vocês no começo, né, de origem italiana. Era manuscrito em pergaminho, não dispunha de um sistema de coordenadas geográficas, latitude e longitude, mas sim de retas direcionais, linhas ou de rumo. A partir de uma rosa dos ventos principal, esse tipo de traçado permitia calcular os pontos e o acerto de rota de navegação, com simples auxílio da bússola. Nesse contexto, como eu falei para vocês, todos esses instrumentos que foram adaptados para essas viagens, principalmente na escola de Sales, nesse contexto, vários navegadores se destacaram. Esse aqui tem no seu livro também. Bartolomeu Dias chegou ao sul da África em 1488, também denominado Cabo das Tormentas, passando a chamar-se Cabo da Boa Esperança. Porque cada local que ia sendo descoberto, eles iam colocando os nomes. Vasco da Gama, o primeiro navegador a chegar à Índia, trazendo um grande carregamento de especiarias. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil 1500 antes de seguir até a Índia. A navegação espanhola. Agora nós vamos ver. Até aí nós tínhamos falado do pioneirismo de Portugal, de como Portugal saiu na frente, as causas porque Portugal saiu na frente, as causas, né, e as consequências. Agora nós vamos ver a navegação espanhola.
A Espanha tinha ficado para trás nesse sentido. E ela começa então, né, com a segunda inicial atendimento das navegações. Seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão dos muçulmanos do seu território, chamado de Reconquista. Ela estava com problema com os muçulmanos, terminou esse problema, logo não tinha dado ainda a largada da expansão marítima, então ela, o que ela fez? Contratou alguns navegadores em seu nome. Cristóvão Colombo, natural de Gênova, propôs chegar à Índia navegando em sentido oeste. Mas o que aconteceu? Ele chegou foi na América, em 1492. Então quem chega primeiro na América foi Cristóvão Colombo. Fernão de Magalhães, natural de Portugal, fez a primeira expedição que circunnavegou o mundo. Hernán Cortés conquistou a civilização azteca, que é no atual México. Francisco Pizarro conquistou a civilização inca, que é o atual Peru, em 1532. Então a expansão marítima é só português e espanhol. Vou dar alguns exemplos. Quando começou? Portugal começa em 1415, a Espanha começa só em 1492, a navegação. Quem financiou essas duas nações? Portugal, quem financiou foram os reis, na Espanha também. Qual era o objetivo de Portugal? Chegar às Índias, Espanha também. Rota que seguiu Portugal, contornar o continente africano. Já a Espanha, navegar para o oeste. Principais viajantes de Portugal: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. Da Espanha foi Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Conquistas realizadas: Portugal conquistou o Brasil, Calicut, e a Espanha conquistou a América Central, que é o México, e a América do Sul. Então, por que essas nações eram tão fortes e eram potências do mundo? Primeiro, por causa da divisão do mundo e o Tratado de Tordesilhas. Então, a expansão marítima ela gerou um grande descontentamento entre Portugal e Espanha, porque as terras recém-descobertas, que eu acabei de falar para vocês, que era um novo mundo, batizado de América, um conflito ainda maior em 1493. O Papa Alexandre, Alexandre IV, foi chamado para resolver essa questão. Porque quando se chega à América, Portugal chega aqui pela parte do Brasil, e a Espanha chega aqui pela parte aqui do Peru, Bolívia, México, etc. E quando eles chegam, aí eles começam a disputar essas terras, que foi a América que descobriu, foi descoberta, então eles querem conquistar essas terras. Isso deu um conflito muito grande. Então o Alexandre IV foi chamado para resolver essa questão. Ele pegou a bula intercoeteira, dividiu as novas terras, com o meridiano situado a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Pensa bem, dividir a América para o mundo, para Portugal e para a Espanha. Então, essa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento. Ele não aceitou, e assim foi feito. Um ano depois foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele dividiu o mundo ao meio. Estabelecia um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, a gente observa aqui, toda essa parte verde ficou aqui para Portugal, Aí uma parte aqui dessa vermelha aqui fica para a Espanha. Um pouco dessa parte amarela aí ficou com a Holanda. Então, como eu falei para vocês, entretanto, podendo observar os meridianos, meridiano é linhas imaginárias, do oposto à divisão do mundo por Espanha e Portugal. O meridiano mais à direita, lá de lá, tem esse aqui, mais à direita, representa que seria a bula intercoeteira, proposta pelo Papa Alexandre IV. Mais à esquerda, que é este cá, a localização das cidades atual é só uma localização estativa. Então, isso aí, Portugal não gostou, não aceitou.
Vale salientar que os reis dos países não aceitaram, como eu falei para vocês, Tratado de Tordesilhas, pois não participaram da divisão, como França, Inglaterra e Holanda. Ou seja, a França, a Inglaterra e a Holanda, que estavam ascendendo, ou seja, estavam crescendo como grandes potências, elas não tiveram direito a essas novas terras. Então elas começam a questionar. Então esse homem aqui, que é o Francisco I, rei da França, declarou a famosa frase: gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo. Ele não concordou, né? Então, essas expansões marítimas, elas trouxeram trocas culturais. A expansão marítima comercial possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos e novas culturas. O comércio com o Oriente, sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar a visão e olhar fora do seu próprio mundo. É notável a mudança na alimentação do europeu, com a inclusão da batata, do milho, da mandioca e do tomate, por exemplo, dos quais usufruímos até hoje. Olha só, aqui nós vemos essas trocas culturais, nós vemos aí o desenvolvimento da globalização na questão do transporte, na questão do comércio, na questão das culturas, das mercadorias, da comunicação, da alimentação. E isso nós usufruímos até hoje através dessas expansões marítimas. Eu quero dizer para você, aluno, né, ainda tem mais alguma coisa aqui. Quero dizer para vocês que todas as atividades de vocês eu vou mandar no grupo do 7º ano, tá? Não esqueçam, estudem nessa quarentena. Com as navegações oceânicas ocorreram diversas mudanças na Europa. Deslocamento do eixo da atividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, que antes era só a parte do Mediterrâneo. Popularização do consumo de especiarias, porque só que antes era Gênova e Veneza que tinham o comércio das especiarias, agora Portugal já tinha, Espanha já tinha, depois entra a Holanda, entra a França, entra a Inglaterra. Mudança de hábitos alimentares com a inclusão de produtos como a batata, né, como eu falei para vocês, o milho, a mandioca, o tomate, o cacau, levados da América para o continente europeu. Porque como foram descobertas novas terras, no caso da América, como eu falei para vocês, aquele mapa lá no começo, que era só algumas partes, que era só a Europa, África e Ásia, não existiam as Américas. Então, quando elas são descobertas, também são descobertos novos povos, novas culturas, nova alimentação, novas formas de comunicação. Eu quero dizer para vocês que teve consequências graves isso aí também, porque nessas terras existiam povos que moravam lá e foram dizimados aqui pelos portugueses e pelos espanhóis, aqui na América Central, principalmente essa parte assim que vai subindo para o México, a questão dos astecas, incas e os maias, eles foram exterminados, né, por causa da ganância desses exploradores espanhóis em busca do ouro. Mudança na concepção do mundo, fim da crença de que a Terra era plana, como eu falei para vocês no começo, que existiam sereias, monstros marinhos nos oceanos. Ampliação do conhecimento da astronomia, das obras e constelações do hemisfério sul, abre-se o caminho para a teoria heliocêntrica, ou seja, que a Terra gira em torno do Sol, né? Propagação da cultura europeia para outros continentes, inclusive o cristianismo, porque o cristianismo só existia na Europa. Povoamento e exploração das terras encontradas, no caso o Brasil, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, e aí eles chegam aqui ao Brasil, a primeira parte para observar, a segunda dá nomes, e depois eles começam a povoar a colônia. E a colônia, chamada Brasil, ficou mais ou menos 30 anos, de 1500 até 1530, sendo explorada. Depois foi povoada. Tem uma história mais na frente que eu vou passar para vocês. Povoamento, exploração das terras encontradas, grande concentração de metais preciosos na Europa Ocidental, submissão das populações de novos continentes, como eu falei para vocês, escravidão, trabalhos compulsórios. No caso do Brasil, nós tivemos os indígenas que foram escravizados, muitos assassinados,
né? E na Espanha também. E depois trouxeram também um grande contingente de negros para essas terras, inclusive para o Brasil, que houve o período da escravidão. O Brasil é aproximadamente mais de 300 anos de escravidão. Consequência das grandes navegações: sistema colonial português, dominação das civilizações astecas e incas, que eu falei para vocês, pelos espanhóis, descoberta de minas de prata, né, consideradas maiores do mundo, aqui próximo aqui do Acre, no Bolívia, Peru, para lá. Preparação das revoluções comercial, industrial. Dessa forma podemos estabelecer os vários fatores que contribuem diretamente à abertura marítima, que seria a Europa no período moderno. Gente, com essas novas descobertas de novas terras, novas matérias-primas, vai acontecer revoluções científicas e também vai gerar, já nos próximos séculos, a Revolução Industrial. A saída dos mares, os novos interesses econômicos, a descoberta de outras terras, civilizações, são algumas das consequências maiores desse fenômeno histórico, que permitiu o fortalecimento da burguesia mercantil europeia. A partir de então, o velho mundo passou a estar interligado a outras partes do globo, como eu falei para vocês, que é a questão da globalização, entra aqui também, de uma forma nunca vista. Pessoal, esse é o fim da nossa videoaula de hoje. Resolva as atividades, como eu falei para vocês, vou enviar no grupo do 7º ano. Algumas atividades também foram elaboradas pela professora Francisca Lima, de História, e nós vamos estar enviando essas atividades para vocês. Tchau, tchau, beijão.